Nesse vídeo eu vou te passar os melhores macetes para você conseguir acertar mais questões de matemática e ciência da natureza no Enem 2024. E sim, vocês não ouviram errado, são macetes. Ou seja, não necessariamente você precisa estudar para aplicar eles e conseguir resolver mais questões. Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Com o Enem 2020, por meio do SISU 2021, eu fui aprovada em primeiro lugar na Universidade Federal, tendo vindo a vida inteira da escola pública, estudando sozinha de casa. Então eu venho aqui nos últimos 3 anos e ajudo outros estudantes a também realizarem esse sonho, que é o sonho da aprovação. Inclusive, a gente tem conteúdo sobre tudo que vocês precisam para conseguir estudar para o Enem 2024. Eu vou estar aqui acompanhando vocês em toda essa trajetória, vocês não estão sozinhos. Então, para a gente não se perder nessa imensidão que é a internet, já se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Que a gente ainda vai ter muito conteúdo para ajudar vocês nessa caminhada. Os macetes que eu vou passar nesse vídeo são para aquele momento da prova que você se deparou com uma questão, não sabe resolver, leu uma, 2 vezes, nossa, realmente não entendi, não vou conseguir fazer, vou ter que chutar. Óbvio que sempre é preferível que você resolva a questão, que você saiba resolver a questão. Mas a gente tem que ter em mente que a prova do Enem é uma prova muito extensa, são muitas questões que vocês vão ter que resolver num curto espaço de tempo. Ou seja, seria ingenuidade da nossa parte pensar que você vai saber resolver 100% da prova, que não vai ter nenhuma questão que você não vai saber e vai precisar chutar. A verdade é que o chute é um caminho meio que natural que a prova toma. E nesses momentos que vocês vão precisar chutar, vocês vão aplicar esses macetes e até chutando, vocês vão ter uma chance maior de conseguir acertar aquela questão. Ok? Então, sem mais enrolação, bora pro primeiro macete. Ah, e uma coisa muito importante que eu tava quase esquecendo. Sempre dê preferência para ler a questão. Ah, mas eu vou ter que chutar de qualquer forma. Independente, não sai simplesmente chutando. Leia a questão, porque até na hora de chutar, isso vai fazer uma grande diferença e vai te ajudar a chutar de forma mais certeira, digamos assim. Principalmente na prova de exatas, é muito comum que vocês se deparem com questões assim, que só tem números nas alternativas. E é para esse tipo de questão que vai servir esse nosso primeiro macete. Então, o que ele vai falar pra gente? Você se deparou com essa questão aqui, você leu, não conseguiu resolver, Duda, não tem jeito, realmente vou precisar chutar. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Eliminar os 2 números mais extremos. Como assim os mais extremos? O maior e o menor, que normalmente são as alternativas A e E, mas podendo variar. Então você vai lá, elimina o menor número e elimina o maior número. Por quê? Quando a gente tem só números assim nas alternativas, a chance é sempre maior de ser um dos números intermediários do que um dos 2 extremos, então o maior ou o menor número. A chance é sempre maior de ser um dos do meio, entendeu? Então, pegou essa questão, primeira coisa, já eliminou os 2 extremos e bora pro próximo macete para você conseguir chutar. Então vamos lá, você tá com essa questão do Enem e você já seguiu o nosso primeiro macete, ou seja, já eliminou os 2 extremos, o menor e o maior número. O que você vai observar agora? Se tem números muito próximos nas alternativas. Ah, Duda, mas como assim números muito próximos? Vamos colocar num exemplo que eu acho que fica um pouco mais simples de entender. Então vamos lá, a gente já eliminou a alternativa A e a alternativa E. Nos sobraram as 3 alternativas intermediárias. A alternativa B é o número 10, a alternativa C é o número 12 e a alternativa D é o número 25. Vocês concordam comigo que quando a gente observa essas alternativas aqui, a gente consegue perceber que essas duas estão bem mais próximas e essa daqui está um pouco distoante? Qual que seria o raciocínio? Por que o Enem colocaria 2 números tão próximos nas alternativas? Será que é porque a gente ia resolver a questão, ia chegar nesse número aqui e ia ficar em dúvida porque são 2 números muito próximos? Teorias da conspiração aqui, mas essa é uma técnica de chute. Então vamos lá, se eu precisasse chutar dentre essas 3 alternativas aqui, o que eu faria? Eu já eliminaria essa alternativa, porque ela está realmente bem distante das outras, enquanto essas 2 estão bem próximas, e eu daria preferência para chutar numa dessas 2 aqui, levando em consideração esse raciocínio do porquê o Enem colocaria 2 números tão próximos nas alternativas. Então eu já chutaria numa dessas 2. A gente vai anotando essas dicas, hein, pelo amor de Deus, para vocês não esquecerem. Recado importante, a gente tá tendo muitos conteúdos exclusivos sobre como estudar para Enem lá na rede vizinha, sabe? O Tico Teco, que o YouTube não gosta muito que fala o nome do aplicativo, mas eu vou deixar aqui para vocês. Literalmente tá saindo no mínimo 2 vídeos por dia lá, ajudando vocês a estudar para Enem. Também respondo muitas dúvidas por lá, então já me segue que aqueles conteúdos mais rápidos ali do dia a dia vão te ajudar também. Então não esquece de já me seguir por lá. Então bora, seguindo aquele mesmo raciocínio do nosso último macete, de você olhar se tem 2 números muito próximos nas alternativas, esse macete aqui vai dizer para você observar se tem um número que se repete
mais nas alternativas do que outro. Então também é muito comum que você se depare com uma questão do Enem e você encontre alternativas com vários números. Só tem números, mas tem vários. Então o que você vai fazer? Você vai observar se algum desses números está se repetindo mais do que os outros. Vamos mais uma vez colocar um exemplo que eu acho que fica mais simples de entender. Então a gente tem aqui uma questão do Enem e essas são as alternativas disponíveis. Como a gente pode ver, em 3 dessas alternativas, o número 8 aparece, enquanto nas outras 2, o número 4 aparece. Se eu me deparasse com essa alternativa na prova do Enem e eu precisasse chutar, o que eu ia fazer? Eu ia dar preferência, obviamente, para chutar nas alternativas que tem um número se repetindo mais vezes. Então, nesse caso aqui, eu já eliminaria as 2 alternativas que tem o número 4 e iria chutar numa das 3 que tem o número 8. Porque, mais uma vez, qual que é o nosso raciocínio? Por que o Enem se preocuparia em colocar mais número 8 nas alternativas do que o número 4? Entendeu? Será que é porque você ia resolver, você ia chegar no número 8 e aí ele queria te confundir ali para ter mais opções com esse número ou coisa do tipo? E só deixando claro, gente, que são macetes, não é garantido. Não é porque vai aparecer uma questão no Enem que um número se repete mais do que os outros que com toda certeza a que você chutar vai estar certa. Não, mas com certeza isso aumenta a sua chance de acerto. Então é capaz que aconteça muito mais vezes do número que está se repetindo mais ser acerta do que o número que está se repetindo menos, entendeu? Então nesse caso tem número se repetindo nas alternativas, ele aparece na maioria das alternativas, dá preferência para chutar em uma das que tem esse número. Esse macete aqui pode até parecer bobo, mas eu garanto para vocês que não é. Que é, rabisque a sua prova do Enem sem medo de ser feliz. No caso, o seu caderno de questões do Enem. Principalmente se você é uma pessoa que tem uma linha de raciocínio mais confusa, como era o meu caso, então é 1001 coisas na cabeça e é difícil se organizar. E se você é uma pessoa mais visual também, você ter as informações necessárias para resolver a questão sublinhadas, destacadas ou coisa do tipo vai fazer toda a diferença. Então você se deparou aqui com uma questão da prova do Enem, pode ser de matemática, por exemplo, ou qualquer matéria de ciência da natureza. O que você vai fazer? Você vai sublinhar, você vai destacar, deixar ali mais visível aos seus olhos toda a informação que você acha que vai te ajudar a resolver a questão. Então, por exemplo, se você vê um número, se você vê um dado, já circula, minha prova do Enem, ela é toda rabiscada, gente, ai, não foca. Mas enfim, a minha prova do Enem ela é toda rabiscada, porque isso ajudava demais para eu conseguir visualizar e ter ali organizadinho o que eu tinha para resolver aquela questão. Então, nesse caso aqui mesmo da questão 118, o que eu fiz? Fui lá e fui sublinhando, principalmente aqui o dado, ó. Aqui eu fui fazendo observações também na tabela que a questão dava. Então assim, vai sublinhando, vai rabiscando, porque na hora que você for resolver a questão, você vai conseguir visualizar certinho. Ah, então eu tenho essa informação, essa e essa daqui. Beleza, com essas informações é que eu preciso marcar a alternativa certa. Isso vai ajudar muito, principalmente se você é uma pessoa ali com um raciocínio mais bagunçado, que eu sei que é o caso da maioria de nós. E esse macete de ir destacando as informações também vai te ajudar com a interpretação de texto. Porque assim, gente, a interpretação de texto vocês não vão usar só na prova de linguagens do Enem, não. Em matemática e ciência da natureza também vai demandar muita interpretação. Por quê? Dificilmente o Enem vai te dar todas as informações certinhas para você montar a conta ali e resolver a questão. Não. Ele vai querer que você interprete, que você entenda ali do enunciado quais informações você precisa e quais você não precisa, para daí sim você resolver a questão. Dificilmente ele vai te dar ali todos os dados mastigadinhos para você simplesmente resolver. Então, até na parte de interpretação de texto, você ter ali destacado o que você achou relevante para resolver a questão, vai te ajudar. E, gente, uma coisa que eu sei que acontece muito, porque eu também vivi, eu também passei por isso, é quem tem mais dificuldade normalmente nas matérias de ciência da natureza, então tem muita dificuldade em física e química principalmente, e muita dificuldade em matemática, acaba criando um bicho de 7 cabeças do segundo dia de prova do Enem. Então a gente pensa, eu vou fazer o primeiro dia de prova do Enem, e aí no segundo dia eu vou lá, resolvo o que eu consigo, porque assim, zero expectativa, zero. E eu só quero te dizer que é normal que se você tem mais dificuldade nessas matérias, você acabe sentindo mais medo do segundo dia de prova do Enem. Mas não é essa coisa toda que a gente acaba criando na nossa cabeça, sabe? Por exemplo, a prova de matemática do Enem é uma prova que vai valorizar muito o básico. Então, se você consegue acertar as questões mais fáceis de acordo com a TRI, teoria de resposta ao item, o método que o Enem vai usar para corrigir a sua prova e medir a sua coerência pedagógica. Então, se você conseguir acertar as questões fáceis de matemática e algumas médias, por exemplo, você já vai conseguir uma nota legal. Então, não é tão complexo, não é tão difícil quanto a gente cria na nossa cabeça. E se tem uma vozinha aí te dizendo, você não é bom bastante, você não sabe matemática, você não sabe física, não sabe química, você não é inteligente o suficiente, para.
para o quanto antes, porque isso é você se auto-sabotando. E se eu pudesse te dar um conselho de amiga, é que estudar para o Enem, se preparar para os vestibulares, já é difícil o suficiente sem você complicar ainda mais as coisas para você mesmo. Então, assim, não se auto-sabota, gente. Não é essa dificuldade toda que a gente acredita que é. Na verdade, a gente mesmo torna essa dificuldade toda. Então, assim, não se auto-sabota. Não sei se você estava precisando ouvir isso, mas é uma lição que com certeza eu aprendi penando muito ali na hora de estudar para o Enem. Mas, gente, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. E se ajudou, não esquece de deixar o seu like, que ajuda demais o YouTube a entender que esse é um bom conteúdo e entregar ele para cada vez mais pessoas. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Como eu disse, a gente vai ter muito conteúdo de Enem ajudando vocês. Mas eu também mostro aqui no canal como que é a vida e a rotina de uma universitária que mora sozinha em outro estado para estudar. Tudo que foi acontecendo na minha vida, vocês acompanharam em tempo real por aqui. Por falar em acompanhar em tempo real, tá aqui o meu arroba das outras redes sociais. Lá no Insta, eu tô sempre aparecendo nos stories, mostrando tudo que tá acontecendo, os bastidores, a vida universitária. E a gente tá tendo conteúdos exclusivos sobre estudar para Enem lá no Ticoteco, então já me segue por lá também. Muito obrigada mais uma vez pra você que assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo!